Jesus Cristo, tu és noivo.
Eu confesso aos irmãos que eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei esse desafio. Até agora eu fico pensando em casa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? É muita responsabilidade para a gente. Mas foi o que eu pedi para Deus. Eu contei aqui na igreja que eu estava saindo dessa igreja no sábado. Até eu preguei aqui para os irmãos no sábado. Não esse sábado, há um tempo atrás. Aí uma senhora pegou e falou, eu tomei o ônibus, peguei o ônibus e passei a catraca, e essa senhora ela veio ao meu encontro e falou, eu posso falar uma coisa para você? Daí eu brinquei interiormente, não com ela, né? Eu posso falar alguma coisa? Eu já falou alguma coisa, então pode falar. Aí ela disse, tem dois anjos poderosos te acompanhando. Um está à tua direita e outro está à tua esquerda. E Deus tem um trabalho grandioso para fazer na tua vida. É só isso que eu queria falar para você. Falei, beleza. Fique por isso então. Se um anjo já matou 185 mil soldados assírios, agora ela disse que eu estava com dois anjos poderosos, um na minha esquerda e outro à minha direita. Eu falei, a responsabilidade é maior ainda. Irmãos, o tema que a gente escolheu, ontem quando a gente saiu daqui, a gente não disse o tema que a gente ia trabalhar, e eu tenho que perder um costume. Deixa eu confessar aqui para a igreja do Estação.
As últimas pinceladas na nossa palestra, eu estou aqui dentro da igreja. Eu tenho que perder esse costume, mas é muita correria. Eu estou trabalhando lá no Tietê, lá no interiorzão. Aí até chegar em casa, tomar um banho e tal, e se arrumar. Mas aí eu ainda fico vivendo essas últimas emoções antes de vir aqui à frente, no banco da igreja, fazendo as últimas anotaçõezinhas ali. Escolhemos para tema dessa noite o Lar Sem Sombras. Esse título vem é um dos livros do irmão White, o título somente, não tem nada, não tirei nada do livro em si, é o Lar Sem Sombras, que seria o correspondente do lar adventista, mas para pegar aquele público que não é adventista, com algumas, como se fosse ali um resumo do livro O Lar Adventista. E indicação de livro para essa noite, nós temos o Conduta Sexual, Testemunho sobre Abuso, Homossexualidade, Adultério e Divórcio. É do irmão White também. E esse é um dos clássicos da nossa igreja, é o Lar Adventista. Eu já li esse livro aqui, esse aqui eu também, mas esse aqui faz muitos anos que eu li esse livro. Eu tenho que ler de novo. É que a gente vai adquirindo outras obras, aí vai deixando aqueles. São duas instituições que Deus instituiu antes da entrada do pecado nesse mundo. Então nós estamos falando de algo que conseguiu, neste mundo, viver a perfeição de Deus. A instituição do sábado e a instituição do casamento. E é o próprio Deus que disse que não é bom que o homem viva só. Opcional pode ser, mas o ideal divino é que o homem e mulher formassem então uma família, tivessem um lar. Esse é o ideal divino. O que a gente tem que aprender estudando a palavra de Deus é que a palavra ela apresenta um 100%. Ela apresenta um ideal. Vamos dar um exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um ideal. Não é algumas coisas eu posso, ou talvez eu posso, ou eu não posso nada. Não, é tudo posso naquele que me fortalece. Esses são os ideais de Deus. Ele apresenta algo que não é impossível ao homem, mas também não pode ser algo mais ou menos. Nosso primeiro texto vai ser Gênesis, do capítulo 2, verso 24. Gênesis 22, 24. O fato de muitos casamentos irem por água abaixo hoje em dia, na realidade não é problema de Deus. As instruções dentro da palavra são muitas, como nós vamos ver hoje. A questão é ter humildade para admitir que muitas coisas têm que ser mudadas. Tem assuntos, e este é um desses assuntos que, a partir do momento que se tem uma determinada idade, a pessoa pensa que não tem mais nada a aprender, nada a mudar. E na realidade a vida do cristão é uma caminhada que ele jamais vai deixar de aprender alguma coisa. Não existe, esse assunto eu sei tudo, eu não preciso aprender nada, ou é algo que não me interessa tanto porque talvez eu nunca use isso. A partir do momento que o tema é bíblico e é algo instituído por Deus, nós devemos estar atentos ao que a palavra diz a respeito, com humildade acima de tudo. Caso contrário, o estudo ele não tem proveito. Gênesis 2, 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Lembra aquele texto que aquele comentário que a gente fez ontem a respeito da Trindade? É a mesma palavra, irade. É uma unidade composta, o homem e mulher formando os dois uma só carne. Continuando nossa leitura. 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios vem fazendo aqui, ele é um capítulo, considerado um capítulo do amor. Ele vem traçando aqui, o amor é o dom supremo de Deus. E ele diz ali, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu acho que mais expressivo, o apóstolo Paulo tem essa facilidade, né, de apresentar os seus sentimentos de uma maneira tão ampla e tão expressiva. Qualquer coisa que se faça que não tenha motivação, que não seja o fator motivador, o amor, ele de nada importa, de nada vale. E ele apresenta ali no verso 4 até o 7, o que pode ser identificado como o amor autêntico. O que é de fato o amor? Quem ama age de qual maneira? É nesse ponto que Paulo quer chegar, do verso 4 ao verso 7. Ele diz assim: o amor é paciente. Alguém tem a versão, a Bíblia na linguagem de hoje? Tem essa tradução aí? Alguém? A Bíblia na linguagem de hoje? Amor é sofredor, benigno. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. E aqui nós paramos para fazer um comentário. Meu querido e minha querida aqui presente, a questão é o seguinte: em relação ao teu cônjuge, se você sente ciúmes dele, lembre-se o seguinte: ou a pessoa que está com você, ela é fiel e tem caráter, ou não é fiel e não tem caráter. Porque o fato de você sentir ciúme, e o texto diz não arde em ciúme, ou seja, é um sentimento que pode causar até a separação do casal. O fato de você sentir ciúme do teu cônjuge não vai fazer, lembre bem, não vai fazer com que ele seja fiel a você, se de fato ele não é. Ele não vai conservar-se mais ou menos fiel pelo ciúme que você sente do teu cônjuge. Na realidade é um sentimento destrutivo que muitas vezes a pessoa tenta preservar o relacionamento através desse sentimento. E o ciúme não preserva relacionamento nenhum. Se você não confia em quem dorme com você, infelizmente você acha que você não vai poder confiar em ninguém mais. Se está dormindo com você e você não confia nessa pessoa, em quem você vai confiar? E ela vai passar a ser uma pessoa fiel, mais fiel do que você imagina que ela deveria ser, mais fiel ainda, como se isso existisse. E é através do teu ciúme
que você quer conquistar isso do teu cônjuge? Você só sofre sem ter solução para o teu sofrimento. O sofrimento seria algo assim, banal, que não vai te levar a lugar nenhum. Qual seria a solução, de fato? Clama a Jesus por tirar isso do teu coração. Isso aí não vai salvar o teu casamento. Como quem diz, ó, fique esperto, hein? Fique esperto. Eu estou de olho em você. O ciúme está preservando o nosso casamento. Isso não acontece. E o texto, Paulo, ele é expressivo. O amor, ele não arde em ciúme. Pela própria capacidade de viver como se estivesse com uma brasa no peito. O amor não se ufana. Aí eu fiz uma pesquisa rápida ali, enquanto estava a brincadeira. Uma pessoa excessivamente orgulhosa e arrogante. É o ato de ufanar-se. E ele continua. O amor não se ensoberbece, é o orgulho excessivo também. E nós conhecemos a frase, né? A soberba precede a queda. É que nós temos um problema na nossa sociedade. E isso muitas vezes é trazido à igreja. Quando você pratica um pecado, e esse pecado, ela tem a lei do Estado que condene também, você fica esperto, você toma alguns cuidados. Vamos dar um exemplo, se você bater alguém, você pode ir preso. Agora, quem que prende alguém orgulhoso? Existe uma lei para prender um homem ou uma mulher ciumento? Não existe. Então, a falta de privação pelo erro que é praticado faz com que a pessoa continue praticando. E o texto continua. Não se conduz inconvenientemente. Nós estávamos na casa de um amigo meu, e é óbvio que não vou citar o nome, né? Nós estávamos na casa de um amigo meu e queríamos conversar, mas a mulher desse camarada meu não deixava ninguém conversar. Só ela falava. E isso é procedimento inconveniente. A pessoa não tem um estoque na vida. Ninguém mais conversava no meio de umas 8 pessoas e só aquela pessoa conversava. Não procura os seus próprios interesses. Casou, já não está mais vivendo sozinho. Não tem que decidir sozinho, não tem que tomar as rédeas de toda a situação, como se a pessoa que estivesse do teu lado não fosse ninguém. Você não casou com ninguém, você casou com alguém que tem capacidade de tomar decisões e tomar escolhas, e deve ser respeitada também, ou respeitado. Chegou em casa, negócio seguinte, comprei o carro. O quê? É isso que você está escutando, eu comprei um carro. Ué, mas que carro? Que cor? Aonde? Que valor? A pessoa do lado não vale nada, então? Se não precisava, se não quer e não consegue tomar decisões em conjunto, então que viva sozinho. Porque quando você vive com alguém, você toma uma decisão e essa pessoa ela não é consultada, ela se sente menosprezada. Ela se sente como se ela não fosse ninguém. E são coisas assim, meus queridos, que o tempo, a vida,
ela vai ensinando. E muitas vezes de maneira bem dolorosa, diga-se passagem. Bem dolorosa. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Vai vir, nada contra, já vou esclarecer. Vai vir um palestrante de São Paulo, vai fazer uma semana de casal e tal. Eu participei de alguns. Sou franco em dizer, não aprendi absolutamente nada. A Bíblia para começo de história não é usada. Só para começo de história. Eu participei da semana do casal, e aí tinha um psicólogo. Aí ele fazia assim. Ele falou uma história sobre um negro muito rico nos Estados Unidos que queria comprar um iate, mas que o dono do iate não queria vender para ele porque ele era negro. E final da história, o cara não vendeu porque ele era negro. Mas eu tenho dinheiro para pagar, mas você é negro. Isso é um conto de casal. E foi, e delirou, e viajou, e delirou, e viajou. E ele falava assim, o negro tinha o dinheiro para comprar o iate, mas o dono do iate não vendia. Por mais que ele quisesse comprar, ele tinha o dinheiro para comprar à vista. Mas o dono do iate, porque ele era negro, ele falou, para você eu não vendo, porque você é negro. Agora eu pergunto, fica muito difícil essa preocupação em fazer esses encontros. Eu penso o seguinte, nós temos muita base, nós temos muito material para participar de um evento onde a pessoa vai ficar delirando o tempo todo. O texto continua, não procura os seus interesses, não se exaspera. O que é se exasperar? Olha o que o texto diz, é uma ira excessiva. Ou seja, ama. O amor não faz isso. Ele não se exaspera. Qual a conclusão que a gente inevitavelmente chega? Você é irado excessivamente dentro do teu relacionamento, no teu casamento? A conclusão que nós chegamos é que você não ama. Você arde em ciúmes, então você de fato não ama. Você se ufana, ou seja, você age arrogantemente e orgulhosamente, então você não ama quem está do teu lado. Porque o texto de Paulo diz, o amor não age assim. Aí o texto continua, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, importante isso aqui. Aconteceu algo, o que é ressentir? Você sente uma vez, você ressente, você continua sentindo. É só isso. Não se ressente do mal. Aconteceu algo. O lembrar continuamente do que aconteceu não vai fazer com que o tempo volte e faça com que aquilo que aconteceu não aconteça mais. É tipo uma vaca remoendo, mas que não resolve mais o problema. Aconteceu, aconteceu. É o mesmo que chorar pelo leite derramado. Só que a pessoa chora na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele nunca mais parou de chorar pelo leite que derramou. Aprender com o erro e não praticar mais. O ficar lembrando o que passou não resolve. Aí a pessoa, sei lá, quem age dessa maneira, sabe?
Eu não sei se ela se acha tão inteligente assim. Passou 5, 6, 10 anos, 20 anos do que aconteceu. Tal data, tal tempo, tal dia, em tal ano. Lembra que isso, aquilo. Aí veja bem, estava lá o defunto enterrado, 7 palmos na terra. Mas não, vamos desenterrar, vamos viver todo esse inferno de novo. Não tá, deixa enterrado, acabou. Aí não ajuda em nada. Águas passadas não movem moinho, já diz o ditado. E tem pessoas que é especialista nisso. Foi dado um perdão? Foi dado um perdão. E o que Deus, nessa situação, por exemplo, ele faz? Olha a atitude de Deus. Ele lança os nossos pecados das profundezas do mar. Acabou. Deus é o nosso próprio exemplo quando a gente, num relacionamento, comete ações equivocadas. É pedir perdão e viver em novidade de vida. Deixa o defunto apodrecer lá debaixo da terra e ninguém mais mexe com ele. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tem pessoas que ela vive assim, por que você falou isso para tua esposa, para o teu marido? Mas eu só disse a verdade. Tem um texto, meus queridos, na palavra, é um texto supracitado, mas deveria ser uma lei entre nós. São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa função da verdade, ela te liberta. A verdade não serve para te menosprezar, para te humilhar, para te rebaixar, para te jogar na lama. Por que você falou isso? Eu tinha que falar, eu estou falando a verdade. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa, um fumante, se você continuar fumando, você vai morrer de câncer. Aí ele olha para você e fala, me conta uma novidade. Porque essa eu também sei, me conta uma novidade. Você falou a verdade? Falou. Ajudou no que essa verdade? E a verdade, ela deve ser proferida com amor. Não é a verdade, quando você pode falar a verdade e ser pior do que não ter falado nada. O texto continua, mas regozija-te com a verdade. Aí ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos ficando por aqui. Eclesiastes, no capítulo 4. Esse é Salomão. Salomão pode falar muito bem sobre essas questões. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão pode falar muito bem sobre essas questões. Deixa eu advogar aqui a causa de Salomão. Aí é lá em Eclesiastes 4, 9 a 12. Muitas pessoas, eu conheci uma pessoa que ela não considerava muito os escritos de Salomão, porque ela afirmava que Salomão tinha feito muita coisa errada. É fato, fez. Mas os escritos de Salomão foi posterior à sua conversão. E que um errou para salvar milhões, nós não vamos abonar esse erro, mas serviu para alguma coisa.
Não estamos aqui negando que Salomão fez muitas coisas erradas. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, levanta um o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Até o 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Claro, é óbvio, né? Para dormir, para um aquentar o outro, tem que dormir de boa, né? Senão, é uma fatal. É coice em cima de coice. Sai daqui que eu não te pertenço. Mas é assim, irmãos. Quando a gente usa, há uma aplicação, o texto, claro que ele não está colocando aqui, mas eu acho que é válida, quando o casal, ele está, ao meio do casal está a pessoa de Jesus. É que a gente tem a mania de pensar que oração, ler Bíblia, meditar na palavra, é só lá dentro da igreja. Dentro de casa, não. Deixa o pau comer solto. É TV, é som, é barulho, é gritaria. Se a gente trouxesse o ambiente, eu amo esse ambiente da igreja aqui. Eu gosto disso, até porque eu gosto de ficar meditando. Meditar é diferente de viajar, hein? Vamos fazer essa distinção aí. Que Jesus esteja no meio do casal. Que orem juntos. Que estudem a palavra juntos. E que leiam boas literaturas juntos. E isso é crescimento espiritual em conjunto. E não adianta você querer usar de outras estratégias. Talvez por aí você vai até participar de um encontro de casal, onde vai um cidadão lá, não vai ficar falando o tempo inteiro de um negro que não conseguiu comprar um iate, porque o dono do iate era racista. Talvez você dê uma sorte de encontrar aí um encontro de casal que não faça isso. Caso contrário, você está roubado. Hebreus 13, verso 4. Eu conheço um irmão de igreja. E eu aprendi desde criança, eu não trabalho com nomes. Tem um irmão de igreja que ele diz o seguinte: todo esse assunto sobre casamento, casal, e marido e mulher, ajudar em casa ou não, e essa união, tudo isso para ele é balela. Aí eu fiquei pensando comigo, mas por que será? Por que ele não se interessa? Aí um tempo atrás, conversando com ele, ele falou o seguinte: ah não, eu estava lá na frente da igreja, minha mulher demorou, peguei carro, fui embora, deixei ela lá. Falei, está explicado por que ele não gosta. Ficou explicado por que ele não gostava. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha só o texto aqui. Ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O texto é forte, é pesado. O leito sem mácula. Marido e mulher é só casado. A gente vive cada experiência por aí que é... Agora há pouco estamos trabalhando numa casa que não dá para dizer quem é o marido e quem é a mulher. A sociedade que nós estamos vivendo está assim. Eu queria perguntar para eles, mas isso é coisa com eles. Mas a nossa sociedade está assim.
Não dá para dizer quem é o marido, quem é a mulher. Que aparentemente os dois são homens. Aí quem é o marido, quem é a mulher numa situação dessa, fica difícil da gente. Mas, pela Constituição de Deus, homem e mulher formam um casal, formam um lar. Fora disso, biblicamente falando, nós não temos um lar. Nós temos um leito com mácula, nós temos a fornicação, nós temos o adultério, menos um lar. Isso evita o caso daquelas, como que se diz, não é um casamento, mas faz com que fosse um contrato. Esses contratos, na realidade, o que eles significam? É uma prévia de uma separação. Porque nós estamos juntos, ao mesmo tempo não estamos ligados com leis severas. Se a gente vê que não dá certo, cada um vai para o teu lado e pronto. Acabou. A gente não gasta nem com divórcio. Só que você já entra no relacionamento se preparando para o divórcio. Em outras palavras, é praticamente impossível ser feliz se você admite a princípio essa união, só que você, na mesma maneira que você está admitindo a união, você já está pensando em cair fora dela. Está enganando e está enganando com quem você está vivendo. É uma questão assim básica se for analisar. As preocupações com o relacionamento. Gênesis capítulo 24 é uma situação assim, meus queridos, que deveria, o capítulo ali nós nem temos tempo para isso, estamos falando de 67 versículos, mas ali há instruções de Abraão para Eliezer para arrumar uma esposa para Isaac, e ali são instruções preciosíssimas que deveriam chegar até nós hoje. A primeira delas é: busque alguém que tenha a mesma fé que você. Entre a nossa parentela foi falado o texto. Lá em Colombo, há mais ou menos uns 20 anos atrás, até eu dei esse título. A situação que estava acontecendo ali, eu falei, isso aí é o chamado amasso santo. Não é da igreja, não é da fé, mas depois que a gente fica junto, a gente dá um jeito de converter. O amasso santo. Muitas vezes pode acontecer, muitas vezes não. O dono da Wizard, agora me fale o nome dele, ele diz o seguinte: se começa errado, dificilmente terminará certo. Aí você pode me dizer, mas e dentro da igreja? E os casais dentro da igreja? Que admitiam a mesma fé e ainda assim vivem um estilhaço de família? Alguns problemas já foram apresentados aqui, principalmente lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versos 4 a 7. Aquilo ali deveria ser um quadro dentro dos lares. Aquele que ama de fato não pratica tais coisas. Deveria ser um quadro dentro dos lares. Nós temos aqui... Eu quero fazer algumas leituras que eu coloquei aqui no... É rápida essa leitura. Fazer alguns comentários sobre... Deixa eu encontrar aqui no meu WhatsApp. Aqui.
que eu postei no status, né? O nosso tema de manhã, que seria hoje, um lar sem sombras. Seja polido, agradeça, peça por favor e peça desculpas. Dizer que te amo não te faz menos homem. E quando eu li isso aqui, eu falei, sabe o que acontece? Eu tinha uma teoria da seguinte maneira: eu não preciso dizer, eu tenho que provar. Até que eu estou lendo ali o profeta Daniel, no capítulo 9, e por 3 vezes, Deus diz a Daniel que o amava. É Deus dizendo a Daniel. Aí eu pensei comigo, e Deus já tinha provado. E mesmo assim, ele disse por 3 vezes, Daniel, no princípio das suas preces, saiu a ordem para te revelar a visão, porque você é muito amado. Ou seja, todo o céu envolvido na questão, no plano de salvação, na profecia que ia dar a nação israelita, o período que eles iam sair do cativeiro, e posteriormente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, aonde ia apresentar a transição de Cristo do santo para o santíssimo. Daniel nem estaria presente. E agora eu pergunto, Deus já havia provado que amava Daniel? Ele provou ou não provou? E foi difícil para Deus dizer a Daniel, eu te amo, Daniel. Dizer você é muito amado, e eu te amo, é a mesma coisa. Agora, qual a dificuldade? Eu quero contar uma experiência para os irmãos muito triste que eu vivi. Meu irmão estava no mundo do crime. Aí eu fui conversar com ele. Eu saio do Jardim Guaraituba, em Colombo, e vou até o Jardim Paloma. Fui conversar com ele. Álvaro, o negócio é o seguinte, cara. Você pode ser feliz, você pode brincar, você pode se divertir. Nada disso está errado. Nós precisamos dessas coisas. O que você não pode é a tua liberdade atrapalhar a liberdade dos outros. E outra, o que pertence aos outros são deles, não são nossos. Nós viemos de um lar cristão, nós não aprendemos assim. Mas pasmem, a minha intenção era chegar para ele e dizer, Álvaro, eu só estou aqui conversando com você porque você é meu irmão e eu te amo. E eu não consegui dizer isso. Passou algum tempo, eu fui no necrotério, no Instituto Médico Legal, reconhecer o corpo, e o inimigo disse, diga para ele agora que você ama ele. Com 5 tiros no corpo, diga para ele agora. Dizer eu te amo não te faz menos homem. Continuando, não minta para o cônjuge, ainda que seja pequenas mentiras, causam grande desconfiança. É aquela velha história, você mentiu uma vez, a mentira foi comprovada. Você mentiu outras vezes. Quando você resolver falar a verdade, a pessoa vai pensar que é mentira também. Continuando.
Ganhe o coração da esposa e terá o corpo junto. O marido fica o dia inteiro, não dá um alô. Oi, como você está? Você está bem? Como que está a situação aí no serviço? Nada. À noite quer uma princesa na cama, perfumada, penteada e com uma lingerie atraente. São os famosos trogloditas, os homens da caverna. Esquecem a existência da mulher durante o dia. De noite tem que ter uma beldade na cama. E mulher decente, vou falar aqui para a igreja, mulher decente só diz: não tem meu coração, não vai ter meu corpo. Ponto final. Continuando. Tenham tempo de qualidade juntos. Se divertir, brincar, conversar, sair, viajar. Esse relacionamento daí tem que comprar o gás, tem que comprar arroz, feijão, batata, açúcar, melão. Só esse tipo de conversa, isso não é tempo de qualidade junto. Isso não é tempo de qualidade juntos, só cobranças. Claro que elas existem. Casamento é isso, tem cobrança, tem. Mas só o diálogo, ele só existe se for para falar sobre contas. E esse relacionamento torna-se entediante. É formar lembranças. Lembra, a gente foi para, sei lá, São Paulo, Santa Catarina, para a praia, para o shopping tal. A gente comprou coisas junto, a gente tomou sorvete juntos, a gente foi para a churrascaria. É esse tempo, é marcar a vida a dois com coisas agradáveis de se fazer. Senão fica aquela história, o João para a Maria. A Maria grita lá da cozinha: João, o João já vira profeta também. Não tenho. Mas você nem sabe o que é, João? Não tenho. Como assim não tenho? Não, eu não tenho dinheiro. Não. O que você quer comer hoje, meu amor? O João virou profeta. Continuando. Tenha o hábito de orar juntos. Isso aqui você forma uma cidadela no lar quando vocês têm o hábito de orar juntos. E detalhe, procure aprender todas essas coisas enquanto a pessoa que você ama está do teu lado. Aprender no deserto essas coisas é muito mais difícil. Tem muitas pessoas que nem admitem isso, que metem uma corda no pescoço, sobe numa árvore e termina tudo. Triste, mas verdadeiro. Eis então, com todas essas dicas, um lar sem sombras. A transparência, a amizade, a troca de ideias. Chegou do serviço, vai receber. Aí chega o João chega do serviço, massa até na orelha, abre a porta, a mulher entra no quarto e... Não é assim, gente. Por que fulano está fazendo hora extra? Precisa tanto de dinheiro assim? Às vezes não é. Não quer voltar para casa. Não é que é tão trabalhador assim, pô. Porque se só vive trabalhando, não tem nem tempo para gastar. A mão quadrada de tanto calo. Mas não é.
O que que acontece? Ah, para voltar para aquela casa, prefiro ficar trabalhando. E olha a diferença quando há harmonia, quando há paz, quando há amor. Trabalha, pode até fazer hora extra, sim, não tem nada, mas tem prazer de voltar para casa, porque na mente passa aquele filme maravilhoso do lar que está para receber ele. Não é só aquela coisa gelada de revestimento cerâmico, os tijolos rebocados, a janela. Não, ali de fato tem um lar que ele gosta de retornar. E também assim a esposa. Nada melhor do que aprender a construir um lar antes mesmo do casamento. Conjuntamente, temos o propósito de fortalecer os laços matrimoniais dos casais da igreja. O lar, o casal, a família, é o que constitui a igreja. Senão você fica dando estudo bíblico, fica visitando, mas há separações, os divórcios, enfim. A igreja ela não se sustenta. E olha só, é um caso assim. Vamos para João e Maria. João e Maria estão à beira do divórcio. Aí eu penso, você sabe que não aparece um para chegar, mas vem cá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia? Porque aquela ideia que Satanás implantou, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é um provérbio do próprio capeta, eu digo. A palavra diz diferente. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Isso diz a palavra. O texto continua. E nós vamos terminar com um texto bíblico, lá de Efésios. Esse é o nosso último verso, meus queridos. Eu não, sinceramente falando, convidaram fominha para pregar, então aguenta. Lá em Efésios 25, Efésios 5, tira o 2 do lado esquerdo aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E tem homem que adora esse verso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Está vendo? O marido é o cabeça da mulher. Viu, dona Maria? Quem manda aqui sou eu. Ó, aqui, ó. Tô com a Bíblia do meu lado. Marido é o cabeça da mulher. Aí ele... Mas vamos continuar? Como, porém, Cristo está sujeito... É o cabeça, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Aí o João chega para Maria e falou aqui, Maria, ó, eu não quero nada de você, eu só quero que você siga a palavra. E a palavra diz, eu sou o cabeça e você é submissa a mim. Só que o texto não terminou ali. Ele está dando uma ideia, ele está desenrolando uma ideia, e ele continua. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que o texto diz. O texto está comparando o que Cristo fez pela igreja com o que o marido deve fazer pela esposa. O amor do marido à esposa faria com que ele se entregasse pela esposa.
E o texto continua dizendo: se Cristo é o cabeça do marido, não tem nada errado que ele seja o cabeça do lar. Uma vez Cristo sendo o cabeça do marido. Aí ele pode ser o cabeça do lar. A interpretação equivocada faz com que ele seja o cabeçudo do lar. Aí ele destrói tudo. Cristo é o cabeça do marido, então ele é o cabeça do lar, sem problema algum. Meus queridos, foi maravilhoso estar mais dessa noite aqui na Igreja do Estação. Nós estamos aí para estudar a palavra e aprender dela. E digo a vocês que se amanhã eu fosse apresentar essa mesma palestra, seria completamente diferente. Até porque eu costumo agir da seguinte maneira: só tem os versos. Aí eu comento o verso. Portanto, eu não tenho um script escrito ali, né? Sermão pronto eu praticamente odeio. Pegar um sermão que outro fez para me apresentar. Daí não foi eu que fiz a coleção de texto, não foi eu que... O sermão pronto, eu não gosto. Porque daí chega uma hora que você enjoa do teu próprio sermão, né? Eu gosto assim, só pegar o verso e comentar o verso. Ligar com algumas experiências que a gente já viveu. Finalizando as nossas considerações, se você tem alguém do teu lado e você ama essa pessoa, diga a essa pessoa que você ama ela. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Amém? Amém. Amém. Minhas lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas e fez voar andando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi. Sou forte pra lutar.
A luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando a sol chega, fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, plantando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas e fez voar, plantando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi, forte pra andar. Antes, porém, amanhã a gente vai trabalhar com o tema As 10 Palavras de Cristo. O que Cristo falou sobre... Seriam, na realidade, 10 sermonetes dentro de um só. O que Cristo falou sobre o dízimo, sobre a punição dos ímpios, sobre o sábado, enfim. Amanhã vai ser esse o nosso tema, as 10 palavras de Cristo. São doutrinas bíblicas que foram ensinadas diretamente por Cristo. Amanhã vai ser esse o nosso tema. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem concedido a nós para aprendermos mais da Tua Palavra. Que essas palavras, Pai, que a Bíblia possa estar dentro dos nossos corações, que possamos responder assim como respondeu os discípulos na estrada de Emaús. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras? Em nome de Cristo Jesus que eu peço que esse ardor no coração, mas pelo amor à Tua Palavra, possa ser uma realidade nas nossas vidas. Amém.